O homem chegou, hein? Daniel Paulista já está na terra, já está no Recife. Chegou falando do desafio que é enorme, que é gigante, mas que ele tem confiança. São 27 jogos, galera. E ele vai ter um trabalho a partir da sexta-feira, da apresentação do elenco, para conscientizar os jogadores que vão ficar, pedir novas contratações a partir de 10 de julho, quando abre a nova janela, e também, claro, buscar tirar o máximo de atletas que a gente sabe que não estão rendendo bem. Mas enfim, Daniel Paulista chegou, vai ser apresentado nesta quarta-feira, mas chegou com otimismo e transmitindo para a torcida uma esperança. Quem sabe, né? O esporte não tem esse milagre nesse ano de 2025 com um cara que já foi campeão da Copa do Brasil pelo Sport em 2008, já salvou o time de 2 rebaixamentos e é o cara, né, do momento para tentar salvar o Leão. Eu sempre fui favorável a alguém que conhecesse o clube. Eu falava em Eduardo Batista muitas vezes, falei também no Luxemburgo pela moral que ele impõe dentro do grupo, e o Daniel Paulista, que é um cara que conhece muito bem o esporte e que chega, né, com esse respaldo da torcida e, obviamente, da imprensa. Pelo conhecimento que ele tem, eu acho que o trabalho vai ser gigante. Se ele vai conseguir, a gente vai ter que esperar. Mas a verdade é que é um cara certo no momento certo para o time do esporte. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Pois é, na chegada do aeroporto, na noite desta terça-feira, o Daniel Paulista falou com a imprensa, né, foi muito educado com os torcedores. É um cara que já tem o conhecimento do que é o esporte, da grandeza do Leão da Ilha do Retiro. Então, tudo isso dá um respaldo para o treinador fazer um bom trabalho à frente do Leão. Olha, na Bet Nacional, o jogo é no ritmo dos craques. Aqui você se cadastra, aposta e quando ganha, o saque cai direto na sua conta. Tudo rápido, fácil, sem firula, sem enrolação, como tem que ser. Aponte a câmera do seu smartphone para esse QR Code, tem um link na descrição do vídeo também. Você vem para a Bet dos Brasileiros. E aí, a Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, aposte com responsabilidade se você tem mais de 18 anos e, por favor, jogue para se divertir, hein? Palavras do Daniel Paulista na chegada do aeroporto que dão uma esperança para o torcedor. Abre aspas. Desafio a gente sabe que é grande, mas em nenhum momento penso em não acreditar. Estou muito confiante que podemos reverter e vamos trabalhar para isso. Sempre o nosso próximo desafio é uma situação nova. Por mais que eu conheça o clube, é uma nova situação, afirmou Daniel Paulista, chegada ao Recife no aeroporto dos Guararapes. Eu tenho feito aqui uma série de vídeos de opinião sobre jogadores que devem sair e contratações que o esporte deve fazer. O Daniel não vai de maneira nenhuma, porque é um cara realmente muito educado e é um cara, assim, coerente, não vai chegar e jogar aos leões os jogadores. É óbvio que ele vai trabalhar e vai conversar com a direção de futebol nos bastidores para que não seja vazada a lista de dispensa, para que não seja vazada também a lista de contratações. Mas o Daniel, ele é muito profissional. Desde a época de jogador, quando eu entrevistei muitas vezes ele, na época do Náutico, na época do esporte, mais na época do esporte porque ele passou mais tempo. E ele sempre foi muito coerente com as entrevistas, muito sensato com o que fala. E ele não vai, de maneira nenhuma, chegar e dizer, vou querer isso, vou falar desses jogadores, vou falar. Não, ele não vai. Não é por questão de ética, ele não vai falar. A gente aqui é que tem que falar. Pelo conhecimento que a gente tem, pelo respaldo da torcida, pelo que a gente vê da avaliação do torcedor. E sempre falta um jogador ou outro, que o atleta que não apresentou, que não performou à frente do esporte. E aí eu fiz uma primeira lista, aqui minha, de opinião, e coloquei o Johan na lista. E esqueci alguns jogadores. E depois fiz outra e esqueci o Johan. Enfim,
Meu amigo, são muitos jogadores que o Sport vai ter que trocar. Porque são peças que não entregaram bem, que não performaram bem à frente do Sport. Então, o Daniel Paulista vai chegar com esse respaldo. Ele tem essa quarta-feira e a quinta para se reunir com o departamento de análise de desempenho e ver esses jogadores pelos números, os jogadores de entrega, que ele conhece todos, porque está no futebol brasileiro, sabe quem são esses jogadores e acompanha, obviamente, tudo do futebol nacional. Então, acredito eu que toda essa lista que a gente sempre fala aqui, e eu posso até repetir que eu anotei aqui, tá? Para não esquecer. A idade vai chegando, né? O cara vai esquecendo. Apesar de que a cabeça tá muito legal, galera. Muito boa. E eu lembro aqui. Aí, essa última lista que eu fiz aqui, com Kaique França, Lucas Cunha, Antônio Carlos, Dalbert, Duqueiroz, Tite Ortiz, que para mim não era um jogador que estava na lista, mas parece que ele tem propósito, o Sport vai negociá-lo. Aí o Carlos Alberto, Paciência, o Romarinho, e faltou o Johan para completar 10 aqui. Ainda tem o Arthur Souza, que foi negociado com o América, e mais 4 jogadores que foram dispensados antes, né? O Di Plácido, né? O Gustavo Maia, o Matheus Alexandre e o Lene Lobato. Quer dizer, no total de 15 jogadores. Caramba, são muitos jogadores realmente que não aprovaram. Mas claro que essa lista que eu estou falando aqui é uma opinião, galera. Não é a lista do Sport, não é o Sport que está dizendo. Isso é o que a gente escuta aqui nos comentários de vocês aqui embaixo, nas redes sociais, nas minhas plataformas, eu sempre acompanho. E o que a gente também sente no dia a dia na rua, quer dizer, o torcedor não aprovou esses jogadores. Agora o Sport não vai mandar todo mundo embora de uma vez só, que não é doido, né? Porque precisa, e são jogadores que pertencem ao patrimônio do clube. Então o Sport vai negociar aos poucos, vai emprestar um, vai devolver o outro, vai tentar colocar outro que pertence ao clube em uma janela de transferência e pagar parte do salário para não ter um prejuízo total. E vai para o mercado, galera. Vai para o mercado, sim, agora com um cara que conhece, que tem identificação com o esporte e um cara que sabe de mercado. Então ele pode indicar jogadores até de Série B, mas que tem um comprometimento e que ele acha que pode render numa Série A. É óbvio que a gente sabe que tem jogador em Série B que está num nível não de alto rendimento para um clube que disputa título, mas para um clube que disputa ali na parte de baixo para não cair. Então tem jogadores numa Série B que o Sport pode investir muito menos do que foi investido e ter um resultado melhor. Então esses jogadores podem performar mais do que esses investimentos loucos que o Sport fez aí, de 15 milhões em Carlos Alberto, 17 milhões em Christian Rivera, se eu não me engano 13 milhões ou foi 15 milhões também em Rodrigo Atencio, 9 milhões em Matheus Alexandre. Caramba, é muito dinheiro, cara, para pouco futebol, cara. O empresário é bom, o cara é bom. E aí, agora, o Daniel Paulista chegou, né, já desembarcou, foi muito coerente, e alguns pontos importantes que ele acabou falando rápido com a imprensa no aeroporto. Aliás, tem uma correção que foi feita aqui, galera, e deixa eu dar crédito a repórter Camila Souza, tá? Ela trouxe a informação de que a multa rescisória que o Sport negociou com o Remo foi de 250 mil e não de 450 mil, tá? E tem informação também de que a comissão técnica do Sport com o Daniel Paulista vai ser em torno de 500 mil reais. Eu até falei isso aqui no canal, mas me passaram que não chega a esse valor, tá? E mesmo com os 2 profissionais que vêm com o Daniel, não chega a esse valor. Então, eu também não sei o valor, o Sport não fala, obviamente, sobre isso, a gente tem que descobrir com fontes, mas penso eu que essa situação, o Sport tem que ser muito coerente também. E até mesmo nessa coisa da multa do Antônio Oliveira, o Sport continua fazendo o cálculo aí para ver aonde pode diminuir essa multa, que gira em torno de 6 milhões, pode ser mais, pode ser menos, enfim, porque, segundo informações, não tinha uma multa rescisória para ele sair. Mas se ele saísse, tinha que pagar todos os salários até o término do contrato, e se ele fosse mandado embora, ele receberia também os salários até o término do contrato. Então, por isso que o Sport está tentando negociar com o atleta. A gente precisa ver o que é que vai ser decidido. Like, joinha, gostei, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo.
no meu canal Roberto Nascimento, conta aí, tá? Eu vou reagir com a entrevista do Daniel Paulista, tá? Que ele concedeu no aeroporto internacional dos Guararapes na chegada nesta noite de terça-feira, tá? Então você pode acompanhar lá a entrevista, tá bom? Valeu, galera. Fica na paz de Deus. Grande abraço. Tchau, tchau.